Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi! Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Oi! E aí, gente? E aí, como vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas, bora mais um react no canal. Dessa vez, não sei se vai ser um 3 em 1, um 4 em 1. Tô gravando esse vídeo exatamente às 12h40. Uma hora eu tenho que voltar para do almoço do meu trabalho. Então eu vou gravar um vídeo, depois eu vou gravar os outros. O primeiro que eu vou estar gravando vai ser o nosso querido Evandro do canal Mangá, que é obviamente o mangá 1057 de One Piece. Os novos Nakamas de Luffy confirmados. Novos? A reviravolta de Yamato explicada. Vixe! Ué, mas não era só Yamato que ia entrar? Agora vai entrar mais? Não sei. Então, bora conferir nosso querido Evandro preparado. Lembrando, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações, que é o seu sininho. E receba vídeo todo dia, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos! Então, bora conferir os novos Nakamas de Luffy confirmados, a reviravolta de Yamato explicada, One Piece 1057, canal Mangá aqui. Luffy iniciou sua jornada dentro de um barril de madeira, se agarrando apenas ao seu sonho de liberdade. Alcançou feitos épicos quando se tornou uma das 4 forças mais poderosas entre os piratas, o Imperador do Mar. Tô arrumando meu fone. Wano acaba de se tornar oficialmente o seu primeiro território protegido. As cortinas se fecham de um dos maiores arcos de todo One Piece, mas dúvidas ficam no ar. O que aconteceu a Kaido e Big Mom? Onde o Momonosuke vai colocar a bandeira de Luffy? E claro, por que Yamato não entrou para o bando? Eu tenho as respostas que você busca. Quer saber todas elas? Então sim, eu vou falar nisso agora. Yamato não entrou pro bando? Fala galera, eu vou transformar com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um capítulo de One Piece, o encerramento do arco de Wano. E tem umas coisas bem controversas acontecendo nesse capítulo. Por que Yamato não entrou pro bando, hein? Eu tenho a resposta pra você assistir. Meu, não entendi nada. Antes de eu falar, dá um confere nisso, galera. Saca só. Pior geração, se liga só no que a Magic Box trouxe. As espadas de Wano. Tem até mesmo a Nidai Kitetsu que o Luffy utilizou no arco. Tem também as 4 espadas do Zoro, a Wado, Ichimonji, a Sandai Kitetsu, Shusui e claro, Eima. Comprando as 3 Nossa, que muito louco, mano. Do Zoro você ainda leva um brinde. Caralho, que muito louco, mano. Mas olha isso daqui, galera. Eita porra do Mihawk, velho. A lâmina negra mais forte. Furei meu teto. A lâmina negra mais forte de todas. A do Mihawk. Olha, essa espada do Mihawk é limitadíssima. Tem poucas espadas. Sabe? Caralho, não muito louco, velho. Isso aqui é metal mesmo. Frete grátis, parcelamento em 4 vezes sem juros. Poucas unidades disponíveis para você aproveitar. Então entre no site da Magic Box e garanta a sua lâmina. Nossa, que da hora. Isso aí é da hora. Porque a Magic Box tem selo de qualidade nos melhores sites. Tô louco, mano. Inclusive comprei minhas espadas lá. Então, as 3 espadas do Zoro eu queria ter. Uma box do Shanks. Já tô até usando aqui, ó, o uniforme do Ruivo. Então fica ligado para as novidades que vem aí. Os links estão aqui na descrição. Fechado. Agora sim vamos falar tudo a espada. do One Piece 1057. Então vamos lá, galera. Queria começar destacando essa história da Uta. Porque temos um bebê aqui. É o Shanks? E eu fiquei um pouco encucado com essa mulher. Porque se for o Luffy, essa poderia ser a mãe do Chapéu de Palha? Bom, guardem essa cena aqui porque eu achei bem interessante. Já a nossa história de capa tem o Caesar utilizando seus poderes. É interessante lembrar que o Caesar ele é muito mais poderoso do que a maioria. Ele é forte, mano. Ele é forte. Ele obviamente não é um lutador tão forte, mas a sua fruta pode sim ser uma das melhores logias de todo. Sim. Simplesmente por ser daquelas que podem ignorar o Haki. Fora que o Caesar tem o conhecimento científico para fazer um bom uso dessa sua fruta. Da hora. Como assim essa fruta ignora o Haki? Bom, ele pode simplesmente remover o oxigênio de uma área
venenos também, galera. Ninguém está imune, exceto algumas poucas pessoas dos mares de One Piece, o Luffy, o Magalhães, talvez a Reiju. Você pode famoso matar Magalhães dois utilizando veneno, e sim, isso ignora completamente o sistema de nível de energia baseado puramente no Haki. Já nosso capítulo começa na capital das flores, em um auditório onde vemos dezenas de cidadãos que estão sentados na frente de um palco, ouvindo uma história que conhecemos muito bem, onde um novo professor do país de Wano está contando ela de uma forma até que romantizada. O professor do país de Wano está contando a história do seu país como se fosse um poema japonês, que sob o céu escuro de Onigashima a tempestade acaba prosperando, o rugido das feras e a voz do dragão azul troveja se juntando em uma verdadeira cacofonia de sons. A chuva cai no porto de Rabu, banhando as folhas de outono. E para vingar a morte de Kozuki Oden, os seus leais retentores sobem ao palco principal. As pessoas gritam animadamente, clamando as bainhas vermelhas, os heróis do país de Wano. A história que começa na noite do Festival do Fogo. Eu confesso que achei muito legal o Oda ter esses trejeitos do teatro japonês para todo o arco de Wano. E a forma de encerrar com uma história dentro de uma história também ficou muito legal. Bem diferente aí das conclusões de outros arcos que estamos acostumados. A impressão que temos é que o Oda parece querer passar a sensação de calmaria para o país de Wano nesse ponto. Tá na hora, né? 20 anos, porra. Os nossos poemas, vamos em direção à floresta perto do porto Tokage em Udon, onde temos um Momonosuke correndo na sua forma dracônica e em cima dele estão Kinemon e Yamato, onde temos uma revelação curiosa e talvez não muito agradável aos fãs de Yamato. Por quê? Porque Yamato decidiu que não vai para o mar com o Luffy. Esta era a sua decisão. Oden começou sua jornada viajando por todo o país de Wano. E Yamato quer conhecer o Wano primeiro, para depois seguir em direção para o mundo exterior. Ok, vamos lá. O fato de Yamato não entrar para o bando eu vou dividir em duas partes principais. Primeiro, a escolha de Yamato. E o segundo ponto, o problema disso. Primeiro vamos falar... Eles vão voltar para Wano. A escolha de Yamato. Eles vão voltar. Entender o contexto de por que ficar em Wano é importante. E mais ainda, como entrar para o bando do Luffy ainda pode vir a acontecer, sem dúvidas. Ações falam mais alto que palavras. Será? Não importa quantas vezes Yamato tenha gritado que viajaria com Luffy para o mar, eram apenas lágrimas de uma criança que estava presa durante toda a sua vida. Na mente de Yamato, os chapéus de palha representavam a liberdade que tanto buscava. Então o que Yamato realmente queria dizer era apenas que queria ser livre. E depois de estar realmente livre pela primeira vez em sua vida, Yamato teve a oportunidade de pensar mais claramente nesses últimos dias e decidiu que não queria sair do país de Wano. Nossa, que bosta. A realidade é que se você olhar para trás durante toda a trajetória do arco, Yamato sempre quis ser Oden. E Oden viajou o país de Wano por muitos anos antes de partir em direção ao mar. Ele se tornou uma lenda do folclore na terra de Wano. Yamato recebeu uma Akuma no Mi, que é a divindade guardiã do país de Wano. Se Yamato sair antes de Wano estar seguro de ameaças como Aramaki, o Momonosuke correria perigo. E Yamato provavelmente acabou percebendo isso. Yamato passou o arco inteiro longe dos chapéus de palha. E ao invés disso, esteve sempre protegendo e se unindo a Momonosuke. Yamato quer sim ir para o mar, mas o contexto disso é que por causa de Oden. Yamato luta com seu pai é por querer salvar o Wano, mais uma vez por conta de Oden. Então aqui não vimos Yamato mudar de ideia, mas tudo que Yamato faz na sua vida ou pensa é baseado na ideia em Oden. Que ela é Oden. E até vemos isto novamente nesse próprio capítulo, quando o Momonosuke acaba dizendo que ele vai superar
o seu pai. Então é por isso que Yamato vai ficar em Wano. Agora o que eu posso deixar pra você que é fã, que quer Yamato entrando no bando, algo a mencionar, são duas coisas importantes que mantêm essa chama bem acesa. Eu acho que já era. Colocar assim. No último capítulo 1056, Momonosuke chamou todos os chapéus Grande bosta. de palha Grande na bosta. ordem de entrada do bando e finalizou por último Significa nada. Yamato. Isto pra mim é um claro prenúncio grande Não. de que sim, Yamato vai navegar com Não serviu pra nada. momento. Outro grande ponto aqui é que nesse capítulo Luffy chama Yamato pelo seu nome e não pelo seu apelido de Yama-o. Na sua tripulação ele sempre chama os seus nakamas por seu nome e não por apelidos. Agora o segundo ponto, e esse na minha opinião é um dos maiores problemas que temos nesse capítulo e não podemos deixar de discutir porque o arco está se encerrando. Yamato poderia sair com a tripulação do próximo rei pirata, viajar pelo mar com eles, chegar à ilha que Oden foi antes, participar das maiores guerras de todos os tempos, mas prefere passear por em um ano. O Zoro, galera, convenhamos, se juntou ao bando por conta de 3 bolinhos de arroz que estava no chão. Mas a verdade aqui, galera, é que a parte mais triste de todas é a mudança de opinião de Yamato. Por quê? É muito estranho, velho. Aconteceu fora das páginas. E isso não faz qualquer sentido. No capítulo anterior, É horrível isso, já velho. tínhamos uma decisão tomada. Estou prestes a ir com o Luffy e o pessoal. Sim, esta mudança Do nada. acontecer porque faz parecer que o final do arco de Wano foi apressado. Apesar de todo o arco ter sido longo. O que me corrói é que a mudança de opinião de Yamato foi deixado fora da tela. Mas aquela cena do banho parecia muito mais importante para ocupar as páginas da série. Então sim, eu entendo Yamato ficar, mas não concordo de forma alguma com a decisão de mudar isso fora das páginas. Porque a impressão que fica é que faltou um capítulo entre o 1056 e o 1057. Mas enfim, continuando, Momonosuke fica ainda mais irritado ao ouvir que Luffy e Yamato já haviam conversado sobre todas essas coisas, mas o Luffy nem mesmo parou para se despedir dele e Kinemon. Momonosuke sente que o Luffy o tratou como um verdadeiro tolo e se pergunta por que o Luffy vai deixar o país sem dizer nada. É só assim, cara. Aqui, mais uma coisa que eu achei bem desnecessária em um capítulo como esse, uma recapitulação inteira dos momentos de Luffy e Momonosuke de Dressrosa até agora. Nossa. Não cai bem em um capítulo de encerramento de arco, convenhamos. Vai encher linguiça. Parte, sem dúvidas, nesse ponto é o Kinemon, que também ficou muito bravo e diz que ele quer ver a explicação do Luffy de por que ele está tratando o Shogun do país de Wano assim. O Momonosuke diz que achava que o Luffy e ele eram amigos e o Luffy agora vai ser cobrado por conta disso. Então vamos em direção ao porto Tokage em Udon. Os navios de Luffy, Lau e Kid estão prontos para zarpar. O Lau diz ao Luffy que da próxima vez que eles se encontrarem, eles certamente serão inimigos. Grande destaque para a interação aqui bem engraçada do Chopper se despedindo amigavelmente do Lau e levando um cala-boca. Antes de partir, Momonosuke então chega à costa e ele muda para a sua forma humana, atacando o Luffy junto com o Yamato. O Kinemon saca sua espada, temos esse momento de tensão. Ele diz ao Luffy o que ele estava pensando assim para deixar o país de Wano Kuni sem se despedir deles depois de todo o tempo em que eles estiveram juntos. Ele acaba acrescentando que o Shogun está furioso e quer uma explicação do pirata. O Momonosuke olha para o Luffy e como o Shogun também exige explicações, mas ao dizer isso vemos que ele está chorando incontrolavelmente. Ele não quer que o Luffy vá embora, ele não quer ficar sozinho. O Luffy disse que na verdade eles estavam esperando o Momonosuke dar algo de presente a ele. E o Momo abre esse presente e percebe que é uma bandeira dos piratas. Mas essa daí? E o Luffy diz para Momonosuke colocar esta bandeira em algum lugar do país de Wano, porque se algum dia alguém invadir o país, sabe que aquele era um lugar protegido. Caralho, foda, foda. Do chapéu de palha. Da hora. Que cena legal essa aqui, galera. Esse é oficialmente o primeiro território de Luffy como Yonkou, porque os outros lugares que ele libertou, obviamente se tornaram seus aliados, mas sem ostentar a sua bandeira diretamente. Mesmo na ilha dos Homens Peixe, que tem uma importância bem grande,
O Luffy tomou da Big Mom, mas não recebeu um tratamento assim como foi em Wano. E agora, Luffy é um Yonkou, o que torna as coisas muito mais especiais para essa cena. E mais ainda, né, o Momonosuke acabou de ser confirmado também como um Nakama, um tripulante oficial do Luffy, assim como Vivi também foi nomeada Nakama. Essa cena toda acaba sendo reforçada que Kinemon e Yamato também são convidados a irem um dia para o mar quando eles quiserem se tornar verdadeiros piratas. Caralho! Com certeza que veremos isso acontecer. Não no barco do Luffy, e já vou explicar para vocês. Mas antes temos uma cena e tanto onde o Luffy acaba ordenando a partida então dos seus tripulantes. Ele diz adeus ao Momonosuke e enquanto eles observam a saída da tripulação dos Chapéus de Palha, o Momonosuke diz ao Kinemon que ele vai um dia superar o seu pai, Kozuki Oden. Brabo! Já no mar, os navios de Luffy, Law e Kid estão prestes a deixar os limites das fronteiras do país de Wano. A Nami indica que eles deveriam ir para Hakumai para utilizar aquele porto seguro, um elevador que desce por toda a ilha de Wano. Mas eis que Kid zomba deles quando escuta que eles vão usar essa porta segura. E temos o inevitável. O Law acaba mudando. Nossa! Eles estão descendo a cachoeira. Deixe levar o navio. E que da hora. Finalmente vemos como os 3 capitães e os seus navios caem sobre as cachoeiras turbulentas do de Wano, enquanto Luffy, Law e Kid acabam percebendo que talvez não tenha sido uma boa ideia ir por aquele caminho. E então, meus amigos, voltamos à poesia da queda de Kaido. O narrador fala enquanto vemos os rostos de Luffy, Law e Kid em queda. E ele nos diz que a força desses criminosos, aliadas a Momonosuke e Kinemon, não é nada para se desprezar. Eles causaram estragos com toda a sua força, como o verdadeiro rei da sabedoria. Mesmo o rei dragão Kaido e o grande yokai Oiran não conseguiu. Plano de lobby. E agora eles saem com o último suspiro que divide os céus. Temos então um outro ponto que na minha opinião é bem problemático nesse capítulo e vale a pena discutir. A parte de Hiyori. Descobrimos que ela deu o golpe final em Orochi ao abanar o seu leque com o símbolo dos Kozuki para que as chamas consumissem Orochi. Em uma grande página dupla vemos os cidadãos do país de Wano, na capital das flores, gritando que estavam esperando por esta parte da história. E o professor pede que eles gritem todos juntos as mesmas palavras que a princesa Hiyori disse ao matar Orochi. Então escutamos: os Kurozumis nasceram para queimar. Ok, isso aqui foi realmente estranho. Pesado, não é? Qual é a mensagem por trás disso? Hiyori não deveria estar do lado dos mocinhos, né? Assim, vê se vocês entendem o meu pesado ponto. Isso, né? Que eles odeiam Orochi, eu também acho desprezível. Mas se alguém que deveria entender que a segmentação desnecessária contra alguém apenas por conta do nome do seu clã, esse alguém sem dúvidas deveria ser o clã Kozuki. Eu não tenho certeza se sou muito fã da representação aqui dada ao clã Kurozumi. Uma frase como os Kurozumi nasceram para queimar é problemático. Kurozumi em si obviamente significa carvão e pode ser apenas uma metáfora usada para a história. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Porque assim, galera, pode ser. Metáfora, o Oda na verdade ele quis usar uma coisa meio parecida com o que aconteceu com o Oden. Eu sou Oden e nasci para ferver, pode ser. Que a comida em si, o Oden, quanto mais fervido, melhor fica. E o Kurozumi, pode ser. Nasceu para queimar. Até aí tudo bem, só que Oden é um nome próprio e Kurozumi acaba abordando toda a família. Mas pode acabar sendo somente um paralelo sobre isso. Pode ser. Oden nasceu para ferver e o carvão, o Kurozumi, nasceu para queimar. Mas o que temos aqui é exatamente o que deu origem a pessoas como Orochi e Kanjuro para começar. O ódio, né? Eles não se tornaram vilões sem motivo, eles não nasceram maus. Eles se tornaram vilões como resultado direto dos cidadãos do país de Wano matando as suas famílias e decretando violência contra os Kurozumi sem qualquer motivo, exceto pelo nome do clã e o que os seus ancestrais fizeram. Então o que torna tudo mais estranho nessa cena é que tivemos
um arco inteiro em Enies Lobby sobre como a própria existência nunca é um pecado, citando aqui Frank quando ele falou isto para Robin, o povo de Ohara nunca cometeu os crimes que o antigo clã Kurozumi cometeu, mas a mesma lógica se mantém. As famílias de Kanjuro e Orochi nunca deveriam ter sofrido da maneira que eles sofreram só porque os seus ancestrais fizeram algo ruim no passado distante. Isso é verdade. Já não estabelecemos que isso estava até errado, mesmo em Marineford com Portgas de Ace. Então temos Enies Lobby, onde não é um crime existir. Em Marineford ninguém deve ser punido pelos pecados ancestrais. E agora em Wano, uma virada, uma inversão total da narrativa, com os Kurozumi nasceram para queimar. Eu não estou dizendo que todo personagem de One Piece precisa de um arco de redenção, como o Nico Robin fez. Mas continuar a difamar o clã Kurozumi como um todo é apenas um gatilho, um ciclo sem fim para repetir o mesmo erro que levou o Wano aonde estava em primeiro lugar. É verdade. O ciclo de ódio continua. Olha que curioso isso aqui, eu vou citar para vocês do Flamengo e veja como não cai perfeitamente aqui. Os Kurozumi são maus, os Kozuki são justos, esses termos sempre mudaram ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. O Flamengo falou isso, né? O mesmo lugar é terreno neutro. Justiça irá prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Quem ganhar esta guerra define o que é justiça. Perceberam? Nós já tivemos um discurso aqui de que a vitória é escrita pelos vencedores de Doflamingo lá em Marineford. Vimos isso em tempo real acontecer em Dressrosa. E na minha humilde opinião, o problema é que o discurso do Doflamingo deve ser lido como verdadeiro, mas não algo que deve ser celebrado, porque é uma realidade muito triste e cínica até do nosso mundo. Sim. É por isso que eu era um grande fã da teoria de Otama ser uma Kurozumi, porque seria bem interessante ela e Momonosuke fazendo as pazes entre as suas famílias. Mas pior, né? Sido uma mensagem bonita, muito melhor para se passar ao terminar um arco como esses. Por fim, encerramos esse arco. Esta é a história de como encerrou mesmo? Os famosos recuperaram a sua glória muito perdido. Momo se pergunta onde deve colocar a bandeira do Luffy. A cortina dessa história se fecha com as últimas palavras do nosso narrador concluindo o seu conto. Uma pausa merecida, pelo menos até eles se encontrarem de novo. Fim do ato 3. Onde o Momonosuke vai pôr a bandeira? No Monte Fuji? Será que ele vai pôr em Pluton? Imagine Pluton com a bandeira dos chapéus de caralho, foda, chegando. E este pode ser o chamado para os novos Nakamas de Luffy, encontrando novamente Kinemon, Momonosuke e Yamato. Ou então quem sabe Yamato pode se juntar ao Luffy mais à frente, assim como foi com o Jinbe também. Pode ser, galera, pode ser. Quantas coisas que ficaram em aberto nesse arco, certamente Oda vai responder. É assim que ele conta a sua história, tá bom? O que me incomoda um pouco é que o final do arco de Wano parece sim ter sido um pouco apressado. Corrido. Por conta do lançamento do filme. Pior. E se for isso, eu fico até um pouco triste. Porque é um filme que em alguns meses ninguém mais vai acabar se importando, galera. Com isso, não há fechamento pra nada além dos samurais e Momonosuke. Sim. O que aconteceu com os Piratas das Feras? Big Mom, Kaido estão realmente mortos. Os piratas da Big Mom, a perspectiva dos cidadãos de Wano, nada com os Minks, absolutamente nada com Zoro visitando o túmulo do Ryuma. Pior. Eu sou uma pessoa bem positiva em relação ao One Piece, mas esse final realmente pareceu bem apressado. Eu sinto que precisa haver pelo menos algumas justificativas sobre por que todos saíram correndo da ilha sem dizer nada. De qualquer forma, o Wano ainda é um dos meus arcos favoritos e um capítulo não diminui isso em nada. Até esse final parece que foi puxado. Acabar se voltando ao Wano. E por que também não termos mais 2 atos acontecendo? Afinal, acredito que o Wano não acabou. Apenas o 3º ato fechou as suas cortinas. O clímax da peça, se realmente deveria ser um arco estilo 5 atos, como é no teatro Kabuki, eu acho que podemos ter um outro arco de Wano com os atos 4 e 5 em algum momento do futuro. E isso poderia responder algumas pontas soltas, amarrar tudo que foi perdido, como o destino de Big Mom e Kaido, Pluton, entre todas as outras
partes que todos querem respostas. Então as cortinas se fecham. Não pense que esse é o fim do ano, mas por enquanto Luffy parte em mais uma nova jornada. E é isso, meus amigos, o que vocês acharam desse capítulo do arco do ano como um todo? Eu vou fazer depois uma live. Não, o arco é legal, mas esse capítulo... O que vocês acharam da fala da Hiyori? Concordam comigo? Discordam? Deixa aqui nos comentários. E Yamato não se juntar ao bando. O que vocês acharam? Será que vai se juntar realmente ao bando? Pra mim a pior parte é realmente deixar essa mudança fora das páginas. Mas de resto eu consigo entender quais foram as escolhas do autor. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Tamo junto, bora pro próximo vídeo. Tchau. Opa, voltei! Tô em outro dia aqui gravando, mas voltei. Bora ver agora o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Inacreditável. Yamato não entra pro bando e a mãe do Luffy aparece. One Piece 1057. Go! Do terceiro ato se fecham no país de Wano e finalmente se encerra o maior arco de One Piece. Um dos arcos de maior impacto tanto dentro quanto fora do mangá. E com isso eu queria dizer pra vocês que eu jamais vou perdoar o homem chamado Ishiro Oda pelo que ele fez nesse capítulo, não colocando a Yamato. Eu odiei. O que esse homem está fazendo? Enfim, galera, vamos eu odiei isso, mas vamos ver. Esse fechamento de arco. Tem coisa polêmica, tem coisa interessante e tem coisa polêmica, mas por mais que ela não tenha entrado de fato pro bando, não se preocupa, galera, porque aqui tem vaga pra Mugiwara sobrando, então aproveita esse momento pra se inscrever no canal arrumar meu fone, tá? O sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando tanto o mangá como o universo de One Piece como um todo. Muita coisa legal pra gente falar no vídeo de hoje sobre o capítulo 1057. Ai, meu fone! Primeiro sobre a capa, galera. A gente viu como o Katakuri tinha aparecido ali para impedir a invasão da Germa Double Six ali, para resgatar os irmãos que tinham sido presos, e nesse capítulo aparece ali de fundo, galera, o Katakuri simplesmente metralhando a Germa ali. Só faltou o Katakuri mandar, porque a gente não tem falas, né? Não tem balão de fala, mas só faltou o Katakuri falar, ah, então quer dizer que vocês não sentem emoções? Isso aqui, o que vocês acham? Isso aqui, o nome disso aqui é desespero, tá ligado? E ia ser muito louco. Em cima deles, só que aparece o Caesar Clown, galera. A última vez que a gente viu... mas ele é forte, eu acho ele forte. No capítulo, acho que 876, se eu não me engano, onde depois que a gente teve a explosão do castelo, né, de Holy Cake Island, a gente vê ali a bomba explodindo. Ah, com o coração dele, é verdade. Fugir pro seu canto. E depois disso a gente não vê se o Caesar Clown ele chegou de fato a fugir da ilha de Holy Cake Island, mas no Vivre Card dele até chegou a dizer que ele tinha fugido. Ou seja, ou o Caesar Clown ele voltou para Holy Cake Island, ou a informação do estava meio que errada, né? Ele nunca teria saído de Holy Cake Island e por isso ele apareceu nessa capa de capítulo. Mas enfim, muito provavelmente ele vai conseguir de alguma forma ajudar a Germa Double Six a conseguir fugir, até porque, né, não faz sentido, como eu falei no último capítulo, eles continuarem presos. Eles foram lá para salvar os outros irmãos e não faz sentido todo mundo passar a ser preso depois disso. O pessoal vai conseguir sim fugir. Mas além disso, a gente teve também mais uma das Mano, será que é a mãe do Luffy, velho? Ali do passado da Uta e da relação com o Shanks, né? A Uta, a filha adotiva do Shanks, que a gente vê ali tendo destaque no Será que é a mãe do Luffy, mano? Material promocional, além dos episódios do anime que a gente tá tendo, né? Contando um pouco do passado da Uta também, pra ali promover o filme que foi lançado, inclusive já, a gente tá tendo também essas pequenas páginas aqui. E um detalhe nessa página que, quando eu li pela primeira vez agora de manhã, eu pensei, eu tô louco? Ou esse é o Luffy bebê sendo segurado por uma mulher que parece ser a mãe dele? Eu sei que parece ser completamente arbitrário e aleatório a gente ter uma revelação como essa, né? No momento, no material que serve como um bônus para um filme, mas... Galera, porque se a gente reparar aqui na idade o Luffy pequenininho quanto do Luffy, né, a gente vê que eles se conheceram quando eram criança, a Uta, ela é 2 anos mais velha que o Luffy, que nessa página ele parece ser ainda um bebê de colo. É, e ela já tá grande. Já parece mais espertinha.
ou seja, seria um bebê de mais idade, que já consegue interagir mais. É difícil a gente, né, calcular exatamente a idade só pela aparência ali, já que os dois parecem ser simplesmente bebês, mas dá pra gente interpretar... Luffy menorzinho, né? Faria sentido o Luffy ainda ser um bebê de colo e estar sendo segurado pela mãe dele. Inclusive o próprio Oda ele já declarou, não, a mãe dele deve aparecer em breve, aí no futuro. Apareceu. Isso não significaria que ela teria um grande papel dentro da história, né? Seria uma figura de grande importância. E talvez ele só tenha aproveitado pra fazer essa revelação nesse mero material bônus. Da hora. Fica, caralho, como assim a mãe do Luffy? Pode ser que ela também apareça no mangá, mas pode ser que o Oda ele já quisesse fazer essa pequena Eu acho que é sim. revelação ali, sim, dessa forma tão casual. Inclusive o próprio design da suposta mãe do Luffy aparenta ser bem comum. Normal. Comum às personagens femininas. E ainda falando sobre o Shanks, galera, a gente viu ele dizer, no final agora do arco de Wano, que ele primeiro ia ter que resolver a questão com o Bartolomeu antes de entrar com o Luffy. E a principal dúvida que ficou com isso era se ele seria capaz de conseguir quebrar a barreira. Será? Meu. E se você quiser manter o seu computador seguro, mais seguro até do que a barreira impenetrável do Bartolomeu, você precisa ter o Surfshark no seu computador. O Oden não conseguiu, velho. É um serviço de VPN que permite você navegar na internet Propaganda? segura, protegendo os dados que trafegam entre você e o site ou serviço que você acessa na internet, fazendo com que os seus dados fiquem Safado! No meio do vídeo. Se você costuma se conectar a uma rede Wi-Fi pública, e eu sei que você faz isso, você precisa proteger os seus dados e conectando-se ao Surfshark, você transforma o Wi-Fi público em uma rede privada. Galera, nunca foi tão fácil navegar com tanta privacidade, nem o Sanji usando o Red Suit vai conseguir espionar você. E ainda tem mais, galera. A gente que assiste anime sabe muito bem que nem todo o conteúdo de streaming está disponível no nosso país, mas usando a função de localização virtual, o Surfshark ainda permite você acessar conteúdo exclusivo de outros países. O aplicativo mostra uma lista de países e você só precisa escolher entre dezenas de opções. Agora você não precisa mais saber se teleportar igual o Goku. E eu não tô falando de pirataria não, galera. A gente fala de anime de pirata aqui, mas é tudo dentro da lei. É pirataria não, caralho. A sua conta no seu streaming favorito, só que agora tendo acesso a conteúdo só de outros países. Além disso, você pode também comprar um jogo que só tenha no exterior e ainda aproveitar descontos disponíveis em outras regiões. Até passagem aérea você pode conseguir desconto. Nami, como fica? Um servidor americano você pode pagar mais barato do que usando um servidor brasileiro. E falando em desconto, é óbvio que ia ter um descontinho, né? Acessando o link na descrição e usando meu cupom Bruno Bandeira. Sim, senhor, já tá bom. Vou pular, hein? 100% de desconto, mais 3 meses grátis. Você pode experimentar por 30 dias e se não gostar, meu amigo, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Fechou. Mas enfim, galera, agora sobre o capítulo de fato, a gente vê a história sendo contada na capital de como os leais retentores do Oden foram capazes de permitir que o nome de Kozuki Oden brilhasse. Mais uma vez, a gente começa o capítulo já com essa página, mas a gente volta a essa narração daquele cara ali, né, pro pessoal que tava assistindo, só mais pro final do capítulo. A gente já parte pra segunda página, onde é mostrada o Dom, que aparentemente foi realmente reflorestado pelas ações do Aramaki. Foi tudo reflorestado, né? Muito verde ali ao redor de Udon, que não era característico daquela localidade. Aramaki fez a boa. Então parece que realmente ele conseguiu reflorestar toda aquela área durante a batalha entre eles, né? Ou pelo menos enquanto ele vazava, enquanto ele corria, ele correu tanto que saiu reflorestando tudo, né? Mas enfim, nessa parte a gente vê a Yamato dizendo que vai ficar em Wano. E a desculpa dela de que não, mas veja bem, é porque o Oden, ele começou a sua jornada. Que bosta, velho, que bosta. Dentro do país. Eu fiquei, que? O quê? Aquele bait do capítulo passado, né, quando tava vazando bait falso de que a do bait tinha sido deixada pra trás em Wano, e aí depois quando o capítulo foi lançado, ela diz claramente, ela diz, eu estou prestes
a ir com o Luffy e o pessoal. A construção foi feita, não, eu não fiquei pra trás, eu tô aqui, eu finalmente estou me despedindo do país e eu vou embora. Ela fala com essas letras, estou prestes a ir com o Luffy e o pessoal. Aí o que acontece agora? Mas o prestes não é bem prestes, é na verdade só depois quando o Luffy voltar, sei lá quando. Tipo isso. Meu amigo, e Que ela bosta, que bosta, realmente que bosta. ficou pra trás. Galera, existiu toda a construção necessária Pra ela entrar no bando. Ela tinha os requisitos mais primordiais para qualquer Mugiwara. Ela tinha um flashback triste, tendo passado poucas e boas na mão do pai dela, né? Tendo sido presa durante a infância, passou fome, a gente sabe. Foi parceira do Ace, mano. Psicológico, o trauma psicológico que ela viveu durante toda boa parte da vida dela. Além disso, ela também tem um sonho a ser realizado junto dos outros Mugiwaras ao final de One Piece, que seria, no caso dela, viver como Oden. E ela iria ali, não, vou viajar com o navio do futuro rei dos piratas. Qual foi a jornada do Oden? Foi ter entrado no navio do futuro rei dos piratas e ido junto daquele bando, passando por diversas localidades até... Era pra ela fazer a mesma coisa. E conseguir descobrir o que era o One Piece, descobrir o que era o século perdido. Essa foi a principal parte da jornada do Oden. E essa parte não deixa quieto, acho que vou começar aqui por um ano mesmo. Que foi isso? Eu odiei, eu odiei. Foi isso, além de, como eu falei, o discurso capítulo passado dela felizona lá. Eu falei, galera, tu acha que esse é o semblante de quem vai ser deixado pra trás? Não é, esse sorrisão e ela dizendo, estou prestes a ir com o Luffy. Ela disse. E, na verdade, não, ela vai começar agora a jornada em um ano. Galera, eu simplesmente isso aí foi foda. Não aceito isso daí. Qualquer desculpa que não vem passar pano nos comentários. Para de passar pano, porra. Acontecido. Para. Não vou aceitar. É, o Oda tá certo. Que qualquer um de vocês faça para com isso, velho. Comentários. Me desculpa. Mas seguindo, a gente vê como o Momo ficou revoltado por ter sido ignorado pelo Luffy. O Luffy saiu sem dar tchau nenhum, simplesmente estava indo embora e pronto. E nisso a gente vê ali um flashback dos momentos em que eles viveram. Desnecessário, só para gastar a linguiça só. Porque querendo ou não, eles passaram vários momentos juntos e foi engraçado como o Momo ele fala, né, que homem terrível que o Luffy é, me enganei sobre você. E isso me lembrou muito o flashback do Luffy pequenininho lá no começo da história, quando ele vê o Shanks não lutando contra o Higuma no bar ali. É verdade. A lutar e ele diz quase que a mesma coisa. O Luffy ele diz, droga, achei que o Shanks era um pirata corajoso, me enganei completamente, até porque o Luffy era criança na época e o Momo ainda é uma criança. É verdade. Na época, né? Então foi muito legal esse paralelo, né, de ver figuras adultas e se decepcionando com as atitudes dessas figuras adultas. E já no porto a gente vê a despedida dos capitães supernovas. Até mais, troll. A gente tem a resposta pra isso, galera. A gente ficou nessa dúvida duas semanas atrás, né? Porque não teve capítulo, pra onde cada um deles iria. E a gente tem, sim, uma resposta. Vamos lá, galera. Contextualizando pra vocês, existe um livro chamado Ruburu One Piece, publicado em 2021. Ano passado, né? Que é um guia de viagem que mostra as localizações do mundo de One Piece e nela tivemos o mapa completo e oficial do mundo de One Piece. Caraca, que da hora! Digitalmente e que aponta ali a localização principalmente das ilhas, né? Com maiores detalhes que ficam, né, ao redor da Grand Line. E eu acredito que tenha sido feito, inclusive, baseado no rascunho do mapa feito pelo próprio Oda e publicado no ano anterior, em 2020, né, publicado na edição... Mas que zona, velho! One Piece Magazine, mas essa versão feita digitalmente a gente já tem as localizações exatas de cada uma das ilhas para onde os capitães supernovas eles vão. No caso do Law, ele diz que vai para Nordeste, que seria a rota mais direta. E onde ficaria o Nordeste em relação ao país de Wano, o país de Elbaf?
Sim. Caralho, o LoL vai pra Elbaf? Não vai ser nem o Kid, menos ainda o Kid que vai pra Elbaf, e sim O LoL. Isso foi realmente muito inesperado, porque a gente acreditava muito que seria o Luffy que iria direto pra lá. Pode ser que o Luffy ainda vá depois disso, mas Pode ser. pelo menos a gente vai ter ali a introdução do país através da perspectiva Do LoL. muito provavelmente. Pode ser. Né? Vamos ver se vai ficar só nisso ou se o Luffy ele também vai pra lá depois. Mas realmente é um negócio muito inusitado. Tudo bem que o LoL é um D, Sim, então pode sim, ser que sim. por ele ser um D seja bem recebido, não sei, enfim, muita coisa tá confusa em relação a isso, mas partindo pro próximo, a gente sabe que o Kid vai para o leste, e para onde fica o leste, o que existe no leste do país? É a do uma Barba Negra, não é? ilha Isso. Hachinosu, ilha pirata, que é governada Pelo Barba Negra. Barba Negra. E isso faz muito sentido porque, galera, Mais um Yonko. no capítulo passado eles falaram sobre irem atrás de um homem com uma cicatriz de queimadura. E quem está aparentemente aliado com o Barba Negra? O homem com as maiores Nossa, é verdade. cicatrizes Caralho, de que queimadura foda. da obra, que é o Aokiji. Foda. Gente, vai casar perfeitamente com o plot do Kid e vamos ver que tipo de informação realmente o Aokiji tem sobre o paradeiro do One Piece, porque Será que ele eu sabe realmente acredito alguma coisa, né? essa informação que o bando do Kid recebeu sobre essa dica, sobre um homem com cicatriz de queimadura que teria uma dica sobre o One Piece, tenha chegado até eles através do mercado negro, através do submundo. Isso porque quando a gente vê a transmissão do Caesar Clown lá em Punk Hazard para, né, o mercado negro, para os clientes ali, os potenciais clientes do mercado. O Kid tava lá, é verdade. As silhuetas do Kid e do Killer, eles estavam assistindo essa transmissão, e a relação disso com o Aokiji seria pelo fato de, no final do mesmo arco de Punk Hazard, quando ele vai até a ilha de Punk Hazard, os marinheiros eles ficam se perguntando: pera, eu ouvi falar que um almirante o Aokiji estaria se envolvendo com coisas do submundo. Então, caso o Aokiji verdade. esteja envolvido nesse mercado negro que gira, né, no submundo de One Piece, alguma informação sobre o Aokiji possa ter chegado até o bando do Kid através dessas informações que vazam, né, que circulam pelo mercado negro de One Piece. E por último, o Luffy vai para o sudeste do país de Wano, onde fica a ilha Sphinx. Galera, essa é A ilha do do Marco? Barba Branca, que hoje é protegida Pelo Marco. Marco. Então, muito interessante, galera. Pode ser que realmente o Marco ele continue participando ali, continue tendo um contato Que legal. próximo com o Luffy, talvez não viajando até lá junto do bando do Luffy, mas se ele já tiver ido, Que da hora. for depois, pode ser que eles voltem a se encontrar muito em breve. Uhum. E aí a gente possa ter também ali um encontro com o Edward Weevil, também ele Provavelmente. a ser introduzido e participe mais da história. Eu acho que ele vai aparecer. O Luffy, né, ele tem toda a rixa ali, o Barba Negra tá com raiva de todo mundo que roubou o tesouro que deveria ser dele, a herança que deveria ser dele, do Barba Branca, e foi deixada pelo Barba Branca. E se ele for realmente pra terra natal do Barba Branca e ver que os tesouros do Barba Branca, basicamente, muitos deles eram meio que dados pra terra natal dele, pro orfanato onde ele mesmo cresceu, ele vai passar a mudar a perspectiva que ele tem e aí possa fazer uma amizade Pode tanto ser, com o Marco pode quanto ser. com o Luffy, pra assim eles irem juntos tomar a vingança que eles querem contra o Barba Negra. Mas o Momo finalmente chega até o ponto revoltado com o Luffy, parece que ele vai descascar o Luffy na porrada, mas pra nossa surpresa, Começa a chorar. surpresa de ninguém, melhor dizendo, ele começa a desabar em choro, dizendo pra não abandonarem eles, porque ele Decosado. fica sozinho, porque ele gosta muito deles e tal. Eu acho meio cansativo todo esse chororô do Momo, assim como vocês também acham. Eu acho que, cara, já concluiu, sabe? Já concluiu o plot dele chorar. Já alivia um pouco, sabe?
alivia um pouco a gente. Mas enfim, É verdade. a gente vê o Luffy dizendo que na verdade estava esperando justamente ele, no caso eles, ali para entregar uma bandeira pirata dos Chapéus de Palha para ele. Inclusive, essa foi uma coisa muito foda. Essa página, em específico, foi muito foda ali da fala do Luffy. Não, tava realmente esperando porque eu queria, de fato, entregar essa bandeira para vocês. E ele, no final, ainda fala, né? Mexer com nossos companheiros significa comprar briga. Foda! Essa parte valeu o capítulo. De fato, conseguiu transformar o país de Wano num território sob a sua proteção e agora como um país de fato aliado dos Chapéus de Palha. Muito legal essa consolidação ali, né? E o Luffy dizendo que quando eles quiserem ser piratas, que irá voltar para buscar eles. Quando? Quando o One Piece acabar? Pode ser. Nossa, tudo bem, a aventura do Luffy pode continuar depois que ele achar o One Piece. Tem muita ilha nesse mundo que eles ainda não exploraram, então eles podem ir para um monte de lugar e ter um monte de aventura, porque o universo de One Piece é gigantíssimo. Mas pra gente... Tinha que entrar agora, mano. Funciona. Tinha que entrar agora. O One Piece vai acabar quando o Luffy encontrar o tesouro One Piece. Então o que adianta? A Yamato vai entrar no bando depois que o One Piece acabar ou quando estiver acabando e a gente não vê a interação dela em nada praticamente com o bando agora. Nossa, que bosta de decisão. A Nami fala pra eles irem para o porto principal para ser o navio de elevador. O Kid começa a zoar eles. O método mais seguro pra gente vazar daqui. E o Kid, galera, sensacional, provocando eles, dizendo eles vão por lá porque é mais seguro. Perfeito pra perdedores como você. E o melhor foi a reação do Luffy e do LOL. Mais seguro? O que você disse? E eles três vão comer. Jinbe, passa o leme pra cá! E eles vão direto descendo a cachoeira. Foda. Foi uma cena muito boa. E junto a isso, se sobrepondo a essa cena, descendo a cachoeira. A cara deles, velho. O narrador, mais uma vez, não o narrador, né, de fora, mas o narrador ali desse capítulo. Da história, né? Como eles conseguiram ali, como os foras da lei conseguiram, né, obter uma vitória em cima do Kaido e da Big Mom. E toda aquela caricatura deles, tipo, brigando ali, os três supernovas, brigando mais uma vez. E com isso também a narração da queda do Orochi, amaldiçoado. Essa frase, enquanto queimava vivo, nasceram para queimar. Da Hiyori para o Orochi, dizendo que os Kurozumi nasceram para queimar, fazendo referência ao fato do Oden ter morrido queimado, né? E aquela pose imponente, muito parecida, essa pose da Hiyori ali, muito imponente e muito parecida com a do Momo adulto, né? Quando ele assumiu o trono, né? Ela também precisava ter algum momento de imponência, mas que eu sinto que as duas cenas, elas foram muito parecidas, tanto no visual deles dois terem uma página exclusiva para eles de grande imponência, né? Os dois filhos de Kozuki Oden, mas até na construção para isso, porque a gente falou aqui no canal como o grande feito do Momo em conseguir parar Onigashima para que não caísse na capital das flores, pareceu que foi muito arrastado e ao mesmo tempo pareceu que ele só conseguiu realizar aquele feito na cagada, tipo, no susto ele conseguiu ali gerar as nuvens e segurar. E conseguiu assim parar Onigashima. Não teve realmente um momento épico pro Momo nesse feito que era o único feito grandioso que ele precisava fazer, e isso parece que não teve o impacto que precisava ter, ao mesmo tempo em que a grande catarse da Hiyori também não teve o mesmo impacto que precisava ter quando ela tava ali, né, quando ela foi se encontrar com o Orochi vestida de Komurasaki pra de alguma forma tentar ali enganar ele. No fim, ela não fez nada e quem teve que agir foi o Denjiro. Ele que finalizou. Cortou a cabeça dele, né? Falado aqui nesse capítulo. Então, infelizmente, essas duas páginas onde os filhos do Oden parecem extremamente imponentes vieram seguidas de catarses fraquíssimas. E coitado do Orochi também, que foi perseguido durante a vida inteira dele. Esse tomou no cu. Por um erro que ele não cometeu, mas sim que a avó dele tinha cometido, né? Não, tipo, antepassados dele tinham cometido crimes, mas ele
todos os descendentes eram perseguidos e linchados e a porra toda. Foda. Ele sofreu um monte na vida dele e depois isso Mas gerou fez um monte de gente sofrer também, né? Raiva do mundo, quis tomar o poder, participou do golpe, fez o que fez, bateu, matou um monte de gente e não dá pra negar que ele realmente, né, cometeu vários e vários crimes e precisaria pagar por isso, mas a questão primária em torno disso, né, que foi a perseguição inicial a descendentes que não tinham nada a ver, isso meio que não foi discutido. Simplesmente foi dito, os Kurosumi nasceram para queimar, e é isso aí mesmo. Mas enfim, no final do capítulo, no fechamento do arco, né, abre aspas, uma história... Porra, a Yamato ali é foda, velho. Próximas gerações de como guerreiros famosos recuperaram sua glória. A Yamato ali é foda. No ponto de hoje. Com isso, acho que é hora de uma pausa bem merecida. Até nos reencontrarmos novamente. Em breve. E a curtida Acabou. Final. Acabou o ano, filho. Acabou o ano. Fim do ato 3. Agora sim começa o ato 4? Nada disso. Se encerra agora no ato 3. Essas duas últimas páginas eu achei que foram muito legais ali, dessa narração ali do fechamento do arco, porque... por mais que a gente possa aqui estar discutindo pontos mais específicos, né, em relação a esse capítulo, em relação, enfim, ao arco de Wano, acho que de forma geral, galera... Foda. Como eu falei, esse final aí impacto tanto dentro deu uma cagadinha, mas mangá, foda. Acontecimentos enormes, acontecimentos gigantescos, o Luffy finalmente se consolidando como um novo Yonkou. A atualização de recompensas ainda tá devendo, o Oda ainda tá devendo as atualizações das recompensas dos outros Chapéus de Palha, mas ainda assim, muita coisa, revelação de Nika, ixi, meu amigo, é coisa... Foda. Esse daqui foi muito foda. Foi um arco enorme, foi um arco intenso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei, mais uma vez, bora conferir Cronosfera e depois Chapéus de Palha. Vai ser 4 em 1 dessa vez, beleza? De se inscrever no canal nesse momento de agora e de ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana, comentando tanto o mangá quanto o universo como um todo de One Piece. Fechado, tamo junto. Tchau. Bora conferir agora. Bora conferir o vídeo do nosso querido Cronosfera agora. O ano foi incrível, mas o The Whole One Piece 1057 Go. De 4 anos de exibição, mais de 148 capítulos, o arco de Wano vai chegando ao fim. Tivemos lutas muito importantes, tivemos desenvolvimentos de personagens que vão reverberar para o resto da história, mas o arco agora se encerra. Vamos comentar sobre o capítulo 1057, o capítulo Cortina Final. Eu não gostei, mas bora ver. E antes de começar, eu quero que vocês tenham 2 hashtags na cabeça para comentar o que vocês acharam desse capítulo. Hashtag One Piece 1057 top ou hashtag One Piece 1057 flop. O primeiro, para caso você tenha gostado bastante, e o segundo, para caso por alguma razão você não tenha gostado desse capítulo. Então sempre que você for comentar a sua opinião sobre o capítulo nesses comentários aqui, na minha opinião, hashtag, pra gente ter noção aqui do que vocês... A Yamato não tem tela pro bando. Inicialmente, o capítulo ele é bastante fechado tematicamente. Começa ali com um conto sobre o acontecimento do país de Wano. E é interessante ver que eles já estão utilizando a educação para contar para o povo, para contar a verdadeira história o que aconteceu nesses últimos períodos. E isso é interessante porque, de todas as formas, a gente tem a relação com o teatro kabuki, a gente tem o palco ali com as pessoas contando essa história, tem tudo. E, ao mesmo tempo, é bom narrativamente porque, assim, você consegue informar todo o povo daquele país o que aconteceu nos últimos tempos e quais são as grandes reviravoltas que são gigantescas, né? A gente tem o filho de Oden vindo do passado, chegando no futuro e se tornando o Shogun por direito. Então é muita coisa pro pessoal entender. Então temos esse conto. E junto a eles descobrimos a notícia: Yamato não vai entrar agora na tripulação do Chapéu de Palha. Ele deixa ali bem claro que, como quer seguir os passos de Oden, faz todo sentido que ele comece sua jornada conhecendo o Wano. Afinal de contas, sempre foi uma pessoa que estava ali presa às amarras de Kaido, não tinha liberdade alguma nem para conhecer aquele próprio país. Então, antes de conhecer o mundo, conhecer sua própria casa parece uma missão interessante. Eu, particularmente,
acho que gostaria que ele já partisse agora com o bando pra ter novos Né? pra ter mais uma pessoa na tripulação, pra ter algum tipo de clima diferente. Mas, assim, tem muita gente que odiou essa justificativa, tem muita gente que odiou o fato disso não estar acontecendo agora. Mas a justificativa por si só, eu acho até ok. Eu acho que faz sentido, não é aquela coisa que é 100% tirada assim do nada. Oden realmente teve esse processo, teve essa caminhada e conhecer o Wano foi extremamente importante pra ele ser quem ele é. Então o Yamato se espelhando nessa Mas trajetória. é outra faz Wano sentido agora. que queira conhecer o É Wano diferente também. da Wano Novamente, do o Oden. tipo de coisa que eu gostaria que não acontecesse. Eu gostaria que já metesse o pé agora e falar, não, fiz um tour aqui do Wano durante essas 2 semanas que tá todo mundo. Já era. Agora tá metendo o pé. Mas a gente não tem tudo que a gente quer, né? Enquanto isso, o Momo tá bastante frustrado. A gente já tinha visto um pouco dessa frustração Luffy. dele no capítulo anterior, porque as pessoas estão partindo sem se despedir. E afinal de contas, eles tiveram uma jornada bem grande. E vemos então alguns desses momentos em flashback. Eu acho interessante porque esse capítulo, por ele ser bastante redondinho, eu consigo visualizar claramente isso no anime. As cenas sendo mostradas, o efeito sonoro que vai ter de uma cena pra outra. É verdade. O jeito que aquele ritmo vai ser ali exposto pra lembrar momentos do Luffy com o Momo, momentos do Momo com a tripulação, pra mostrar o quanto ele estava integrado àquela galera, o quanto ele prezava por eles, e por isso vem esse sentimento de tristeza, por achar ali naquele momento que esse sentimento não estava sendo retribuído durante toda a jornada. E é por isso que Momo vai correndo, né, literalmente aí na sua forma de dragão, Literalmente. pra chegar a tempo no porto. E lá ele encontra o Sunny, pula diretamente com Yamato e Kinemon no colo do Luffy, criticando a sua posição ali, reclamando com ele daquela situação. Falando, meu irmão, seguinte, a gente teve tanta coisa junto, tanta história, e você só ia meter o pé, não ia me dar tchau, não ia fazer nada. E o Momo começa a falar sobre sua frustração, sobre sua raiva daquele momento ali, em que os Chapéus de Palha estavam partindo sem se despedir. E ele agora, na posição do grande e poderoso Shogun de Wano, estava mais do que no direito de ficar bravo com aquilo. E a gente passa a página e temos uma página que é simplesmente linda. O Momo chorando e reclamando como uma criança de tudo aquilo. Não como o Shogun de Wano, como uma pessoa importante, que as pessoas têm a reverência, mas como aquele Momo moleque que a gente conheceu e que a gente sabe que ele é. Não importa quanto tempo tenha passado no corpo dele, não importa a responsabilidade que ele tem agora, ele ainda é aquela criança. Aquela criança inocente, aquela criança chorona, aquela criança bobona que a gente acompanhou durante muitos e muitos anos agora já. Então, dentro dele, esse sentimento de abandono, esse sentimento de ter sido deixado pra trás é ainda mais complexo, porque, novamente, ele é apenas uma criança. E por isso ele chora bastante naquele momento, pede pro pessoal não ir embora, pede pro pessoal não abandonar ele, lembrando que todos os momentos importantes da vida dele recentemente aconteceram com o Chapéu de Palha e por conta deles. Foi ali uma coisa que mudou totalmente a vida dele, deu um rumo, deu um destino, e tudo que ele conseguiu até esse momento foi por conta do encontro deles. Mas é aqui que o Luffy surpreende mais uma vez. Ele não tava só metendo o pé pra sair de fininho, que nem ele já fez em vários outros arcos. Não. Tá fazendo o tchau do Momo. E deixa ele claro os sentimentos que ele tem pelo Shogun, o quanto ele gosta dele, o quanto o Shogun é importante pra vida do Luffy e o quanto eles são parceiros. E por mais que o Momo seja um cara grande agora, um cara cheio de poder, ele ainda é aquele moleque, aquele pirralho que eles gostam e gostavam desde sempre. E dá essa bandeira como um símbolo de união, um símbolo que o Momo pode estender no seu país para deixar muito claro para todos que chegarem lá e ousarem ameaçar a presença de qualquer pessoa de Wano. Os Chapéus de Palha estão por aqui. Tá porra! Que busque problema com essa parte foi muito louca. País, estará buscando problemas também com o próprio Luffy. E isso, além de um símbolo de proteção, um símbolo de território que o Luffy está deixando bem claro ali, é também um símbolo de amizade. Um símbolo de que o Momo pertence a esse grupo desde sempre. E não apenas ele, mas Kinemon e Yamato estão sempre bem-vindos no grupo e podem ser piratas a qualquer momento. É só bater uma ligação que o Luffy vem buscar. Esse momento aqui, essa frase deixa as possibilidades maiores. Não imagino que, literalmente, o Luffy vá realmente retornar pra chegar e buscar Yamato. Imagino que quando ele fosse unir o bando, ele vai até o lugar, né, porque ele quer explorar o mundo, mas fica aqui. Qualquer coisa, eu passo aí pra te levar.
E nisso, Será que eles o Kinemon se despedem, entraria? todos felizes, cada um cumprindo suas próprias responsabilidades e com a promessa de se encontrar um dia talvez. E daí a história, o conto que está sendo apresentado continua. Vemos ali mais um papel importante, mais um momento importantíssimo e muito bonito, que é a finalização de Orochi. O narrador conta sobre a presença do Denjiro, mas o momento que o pessoal mais quer ver é a frase de impacto da Hiyori. E no momento final da vida daquele tirano, Os Hiyori Kurosumis finalmente deixar de nasceram morder para a língua e queimar. abrir a boca. Ela pôde deixar as palavras que sempre quis dizer ser ditas e deixar o sentimento fluir também. E chegamos à frase de impacto de uma paginação dupla maravilhosa em que ela diz que os Kurozumi nasceram para queimar. Kurozumi tem uma ligação com carvão, tem um significado de carvão, então tem aqui um peso maior para Duplo essa sentido, frase, né? que é uma frase poética, uma frase bonita para um momento bastante impactante. E seguimos com mais alguns quadros mostrando o festival para chegarmos então na conclusão da Terra Renovada dos Samurais. Acabou o ano, rapaziada. Acabou. É maravilhoso ver o Momo ali sentado com todo mundo em volta dele. É de um peso Lembra muito chocante, o Oden, né? gigantesco. Lembra muito. E eu imagino que um dos últimos quadros de One Piece vai ser muito parecido com esse. Então, só de pensar, só de imaginar o bando do Luffy nessa mesma posição, todo mundo aqui reunido, fazendo sua posezinha e olhando, encarando com felicidade no coração, já dá um arrepio a mais. Tá acabando, tá acabando, Enquanto o tá Momo se acabando. pergunta onde deve estender a bandeira dos chapéus de palha, temos as cortinas de Wano sendo fechadas, encerrando assim o ato final do país de Wano. É um capítulo muito mais de feeling, de sensação do que de grandes acontecimentos. É uma coisa ali que vai trazer um corpo de fechamento para pequenas relações entre personagens e para a relação do arco no geral. A gente tem desde sempre a narrativa, a ideia do teatro Kabuki e terminando aqui com literalmente A cortininha, as cortinas né? sendo fechadas. É muito Cortinas da hora. que estão ali quebrando até mesmo a quarta parede, pra sim. gente, pra ter essa finalização Cortina do final. espetáculo. Botar o ponto final no que foi o país de Wano. E deixando claro aqui que outros personagens podem entrar na tripulação, o Yamato tem essa vontade, mas que isso não vai acontecer agora. E esse capítulo eu gostei demais porque ele é muito importante pro desenvolvimento do Momo, que vocês sabem aqui que eu sempre comento que é um dos personagens que eu gosto demais e que tem muito corpo de desenvolvimento. E aqui, Isso mais tem uma mesmo, vez, tem muita mostrando parte pra ali que desenvolver. aquele cara grande é uma criança por dentro e toda a relação que ele tem com o Luffy e a relação que o Luffy tem com ele. Não apenas o Luffy, como o resto da tripulação e como eles eram enxergados ali enquanto estavam nessa jornada. Jornada essa que, se você parar pra pensar, não começa no país de Wano. É uma jornada muito maior. Momo e Kinemon estão acompanhando a tripulação do Chapéu de Palha desde Punk Hazard. Tivemos Muito praticamente tempo, velho. todo o Novo Mundo, Sim. com exceção da Ilha dos Tritões, junto com esses personagens. Então esse fechamento aqui não é apenas uma questão do arco de Wano. É É uma tudo. questão de praticamente metade de One Piece, de um personagem que ganhou muita história, um personagem que ganhou muitas facetas e foi sempre rebuscado, retrabalhado de maneira coesa, de maneira bonita. É um trabalho bonito de se ver, de construção de personagem e um trabalho bastante emocionante e tocante ver o final de Wano. Um final em que temos ali todo mundo reunido, todo mundo feliz, de certa forma, reconstruindo, Finalmente, né? lutando contra as adversidades para que dias melhores venham. E lembrar que no início de tudo era apenas um país bastante destruído, que Tudo fudido. e colocou ali como sonho, como objetivo de que quando ele saísse de lá, todos teriam pelo menos comida para comer. E todos esses últimos 4 anos tivemos várias idas e vindas dessa situação, várias idas e vindas de perda de luta que o Luffy teve nesse meio do caminho. Perdeu pra porra Mas, pro no final Kaido. das contas, 2 ou pelo 3 menos vezes, seu né? objetivo ele cumpriu, ele conseguiu trazer Comida. a liberdade A todos. ou a libertação, se você preferir, para mais um país, mais um pedaço, mais pessoas que foram impactadas por essa figura, pessoas que gostam Luffy. e pessoas que querem protegê-lo e vice-versa, enquanto caminhamos rumo Ao final de One Piece. acompanhando o Deus da Libertação e todos os seus amigos. É isso.
Pra finalizar o vídeo do nosso querido Chapéu de Palha, o ano acabou e Yamato toma sua decisão. As trevas do Kozuki são reveladas. Review 1057 One Piece, Chapéu de Palha, go! A maior saga da história de One Piece, composta de 154 capítulos, mais de 15 volumes, anos de produção e 3 atos teatrais históricos, tem o seu fechar das cortinas. E com o capítulo 1057, nós ficamos com um sabor um pouco diferente na boca. Muitas perguntas, nem tantas respostas, mas a certeza de que voltaremos para o ano. Assim como o narrador deixa entender, e até o Luffy, quando se despede de Momonosuke, Yamato e Kinemon, existem coisas importantes demais para simplesmente serem deixadas para trás. A maior delas, claro, é a arma ancestral Pluton. Pluton! Com toda a construção que vivemos, todo o terror que Orochi impôs junto com Kaido por esse país, será que realmente o final que merecia é a mensagem que Hiyori orgulhosamente conclama? Que todos os Kurozumi nasceram pra queimar? Yamato não vai entrar no bando. Por mais que a possibilidade pequena ainda pare sobre o ar, é uma decisão que particularmente eu gostaria que tivesse tido um pouco mais de embasamento, ou talvez só tempo pra digerir. Enquanto nunca ficamos tanto tempo em um só lugar nessa obra sobre piratas nômades que vão de ilha em ilha em busca de aventuras e tesouros, eu não consigo abandonar o sentimento de que vejo as cortinas se fechando e eu ainda quero espiar por trás, ver mais uma frestinha pra entender se acabou mesmo ou eu que sou muito curioso, acabou. Talvez maluco. Talvez o universo de One Piece realmente esteja grande demais. Grande demais para longas despedidas, desenvolvimentos arrastados, talvez um pouco impaciente para novas viradas que precisariam de mais tempo para realmente gerarem um sentimento profundo. Mas de alguma maneira, eu confio tanto no Oda que tenho certeza que tudo vai fazer sentido. Foi um final estranho demais para considerarmos um verdadeiro final. Enquanto as cortinas se fecham, nós podemos olhar para trás, não pelas últimas cenas da peça, e sim pela épica performance que foi demonstrada. Agora que a saga realmente acabou, nós vamos navegar em busca do desconhecido. Pela primeira vez, desde os Chapéus de Palha deixaram ele dos Tritões, pela primeira vez em mais de 10 anos. O Log Pose pode realmente nos guiar para um lugar completamente inédito, não mais em busca de vingança, ou um poneglyph específico, ou até de um tripulante perdido. Agora, nós podemos ir em busca de aventura, em busca do One. Em busca do One Piece. Olá galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, e hoje vamos destrinchar o certamente polêmico capítulo 1057 do mangá. Então, se puder deixar o like, se inscrever, checar nossa... Deixa o like, se você não deu like até agora. Vê lá, tem umas camisas lindas pra você curtir, designs originais, então... Pelo amor, hein? Lá e vamos falar sobre o capítulo 1057. Pelo amor, né? Let's go! Bora. Igualzinho, né? Vou abrir com a narração desse professor que já apareceu algumas vezes no mangá, em especial no capítulo 1052 para trazer a grande renovação de Wano e a vitória da aliança e da família Kozuki. De maneira poética e prosaica, ele vai contar a história do clã e da sangrenta vingança da lua crescente. Nós podemos ver o público atento, enquanto as cortinas se abrem, a peça se desenvolve perante seus olhos. E aí temos a resposta em relação ao suspense que Yamato deixou no último quadro do último capítulo. Não, ele não vai entrar no bando. Isso é um pouco estranho. Bosta! Não me entendam mal, eu acho perfeitamente plausível que Yamato não seja um chapéu de palha, e vejo várias ótimas justificativas pra isso. Por exemplo, o Luffy podia ter se oposto, afinal no capítulo 1051, mano, não praticamente declara com não tem motivo, velho. Para com isso, velho. Para. E é justamente essa não tem motivo, velho. Veio o Zoro a desconfiarem, dizerem que o Luffy precisaria aprovar. Como ele tava basicamente em coma, não ia rolar naquela hora. E desde esse momento, um Yamato tão decidido que lutou contra o Kaido, se arriscou, teve suas algemas literais e metafóricas retiradas não só pelo Luffy, mas também pelo seu irmão mais velho, Ace, simplesmente mudou de ideia. E o que me incomodou foi isso, a falta de justificativa, de tempo, tudo aconteceu fora da tela, na cabeça do próprio personagem. Eu não sinto que eu participei do conflito, do dilema que fez Yamato realmente querer ficar em um ano. E por todo esse tempo, eu imaginava que lentamente a identidade de Oden ia importar menos e menos. A cada novo, meu outro nome é Yamato. A cada novo, sou filho do Kaido, eu acreditava que era um novo passo para sua vida. Tem que virar Yamato. Um distanciamento desse sistema de defesa que incorporar o falecido e grande Kozuki Oden, a única maneira de uma criança indefesa, atormentada pelo pai e por todos ao seu redor, conseguir absorver a realidade da sua vida e tentar seguir em frente. No fim das contas, Yamato quer simplesmente ser Oden a ponto de conhecer o ano inteira antes de realmente se sentir bem pra ir aos mares. Bosta. Eu achei esse motivo válido, mas tão pequeno perante a construção que o Oda deu, o significado de liberdade, os riscos tomados, tudo que passamos juntos parece simplesmente barato pra mim a partir desse ponto.
não é sobre não entrar no bando. Parece que não adiantou nada. Como isso foi feito. Simplesmente uma mudança de ideia off-screen, apegada ao Diário de Oden, a sua bíblia, mas levada ao pé da letra. Como um personagem que encarou Kaido no mano a mano, lutou por Wano até o fim e sempre sonhou em ser verdadeiramente livre, Vai ficar em um ano. viver no país fechado por uma inspiração de alguém que morreu há tantos anos. No final das contas, sendo que ainda falta conhecer o Yamato de verdade, além do Kozuki Oden. Eu imaginava que a oportunidade perfeita ia acontecer dentro do Sunny, mas no fim, não foi o caminho que o personagem escolheu. A casualidade, a falta de peso dessa decisão, só como um dos momentos mais icônicos de One Piece, é justamente quando o Vivi não pode se juntar ao Chapéu de Palha, porque fica pelo seu dever ao reino e ao seu povo. Yamato passa algo parecido, mas é tudo tão casual. Totalmente diferente. A sensação não foi das melhores. Não. Esse é um papo de fanboy, mas já criei uma teoria da conspiração na minha mente, que Oda realmente queria muito colocar o Yamato no bando, mas simplesmente percebeu que para dar o desenvolvimento que esse personagem merecia, o mangá ficaria muito extenso. Então, na última hora, mudou de ideia e decidiu cortar. Afinal, eu mais desenvolvimento? Ele tava pronto pra pular no Sunny. Já tinha se introduzido formalmente ao bando como Nakama, tomado banho junto, enfim. Parecia que tudo tava bem encaminhado depois de uma performance épica em uma das maiores guerras já existentes na obra. Conexão com Ace, com Luffy, passado emocionante, flashback, nível de poder. Seria mais uma personagem de gênero feminino no bando, seguindo Vivre Card. Esses tinham tantos pontos que simplesmente faziam sentido. Mas, no final das contas, a justificativa foi outra. Senti até falta da sua Akuma no Mi como uma Zoan mitológica ser trabalhada nesse dilema. O Gorosei disse explicitamente que a Akuma no Mi Zoan muda a personalidade do usuário e parece ter uma vontade própria. Ora bolas, lógico que o cão guardião de Wano deve ter sim tido um efeito nessa decisão, mas realmente não vemos nada disso porque simplesmente não é trabalhado. Algo que eu vou sentir que foi uma oportunidade perdida. Quem sabe no futuro. Eu consigo imaginar claramente uma cena linda como foi no episódio 1015, de Yamato no topo das montanhas nevadas, olhando o Sunny indo embora e pensando, meu Deus, como eu queria ir, mas vou ficar aqui fazendo porra nenhuma. Isso não é uma despedida, é um até logo. Um momento realmente emocionante, intenso e verdadeiro. Mas no final das contas, sinto que ficou raso e casual e irrelevante. Um personagem que sofreu tanto, passou por tanta coisa, simplesmente só sorri e curte os seus últimos momentos com o bando, mas não sente falta de uma oportunidade que talvez seja realmente única. Eu não sei se realmente Yamato vai ter outra chance de participar do bando do Rei dos Piratas, de poder ir além, chegar em Laugh Tale, chegar em Road Star, lutar contra os personagens mais poderosos, conhecer as coisas mais loucas do mundo, enquanto... Não, vai ficar em um ano. Entre aspas, presa em um ano, porque se vocês lembrarem, Yamato vivia o tempo todo numa cela. Ele podia andar por aí, inclusive foi por isso que viu a execução de Oden ao vivo. Claro, ele era um cativo, ele não tinha liberdade completa e ele não experienciou o ano no seu ápice, mas realmente tinha tanta coisa assim pra conhecer que valia a pena você perder a sua única oportunidade. Em 2 semanas não dava pra conhecer? Yamato leu o diário, o momento que Oden volta e passa por um ano, sabendo que o país estava definhando aos poucos. Ele vira as costas porque o seu chamado maior é a aventura. Né? E claro que ele só chegou nesse ponto porque ele teve o seu período em um ano. Mas grande parte da construção do Oden é sobre como o ano é pequena demais pra ele. Acho que a mensagem do Oda é que o ano não é pequena demais pra Yamato ainda. E quem sabe um dia a gente vai poder ver esse personagem interagindo de novo com o bando. Afinal, o Luffy deixa essa porta muito... Eu acho que perdeu o time, eu acho. Na minha opinião. Perdeu muito o time. Mas eu entendo. Apesar de relutantemente aceitar. Eu não entendo. De novo, quem sabe no futuro. O Momonosuke tá furioso que o Luffy tá pra ir embora sem nem dar tchau. Depois de tudo que eles passaram, e realmente foi muita coisa. Desde Punk Hazard, quando eles achávamos que Kinemon e Momo eram pai e filho, passando por todas as culturas em Dressrosa, Zou, e finalmente o grande épico e sua conclusão em um ano. Luffy e Momo dividem uma história especial. Realmente como 2 irmãos, mas de idades bem próximas, né? No mínimo mentalmente, porque por mais jovem que Momo seja, o Luffy simplesmente entende ele. Entende a ponto de brigar, competir, mas realmente trazer um senso de direção e coragem que talvez Momonosuke não tivesse forças para achar sozinho naquele momento tão crítico, sem no mínimo um empurrão do seu irmão mais velho de consideração. Enquanto as imagens vão nos relembrando de tudo que eles passaram juntos, nós voltamos pro presente e olha, eu achei bem engraçado o Kinemon perguntando que eles não estão voando e o Momon respondendo rapidamente, tipo assim, silêncio, cala a boca. Cala a boca, eu tô correndo. Eles realmente querem vingança, né? Mas óbvio, sabemos que essa postura ameaçadora é só fachada, porque o Luffy nunca iria embora sem dar um tchauzinho, pelo menos. Mas foi bem divertido acompanhar enquanto o Yamato tentava falar, tipo assim, galera, pegar leve, relaxa, não precisa sacar a espada não, né? Já no porto, a nossa tsundere favorita, Trafalgar de Waterloo, não consegue nem se despedir direito do coitadinho do Chopper, que dá um
tchau e recebe um cala a boca. O Ló, porra, irmão. Mas foi bem engraçado, apesar de ter dado peninha da nossa Rena. O trio de supernovas começa a se despedir, né? Aquele papo de inimizade, até que, Muito louco. voando pelos céus, o dragão rosa gigante, Momonosuke, chega aí e tá espivetado. É bem fofo ver o Yamato chegando todo carinhoso e o Momo com raiva, mas essa raiva rapidamente se transforma em um sentimento honesto de tristeza. O Momo ainda é uma criança, mesmo que já tenha o corpo de adulto Jukusuru usado, o Oda não nos deixa esquecer disso, o que resulta nessa cena bem simples, mas emocionante do Shogun de Wano chorando que nem uma criancinha que perdeu os pais no shopping porque no final das contas não quer que a sua aventura com Luffy e o Chapéu de Palha termine. Todos estão lá Olha o Chopper chorando. Situação. Até o Zoro tá sorrindo O Frank. as verdadeiras emoções de Momonosuke. Mas que deu uma gastadinha na cena constrangedora que é, né? Falou, aí, irmão, isso é cringe. Mas não é verdade, né? Ser mais vulnerável, honesto os sentimentos, não deve ser visto como um sinal de covardia ou fraqueza. Pelo contrário, é preciso de muita coragem pra se abrir e expor dessa maneira. Afinal, a verdadeira coragem não é quando vivemos sem medo. A verdadeira coragem é quando temos medo de algo e seguimos em frente mesmo assim. Muito louco o Momonosuke, dá mano. seu presente de despedida, que ele esperou até esse momento pra entregar, a bandeira do Chapéu de Palha. Agora o Wano é um território do mais... Foda, caralho. Também a sua bandeira é um símbolo de todas as aventuras. Tinha que ser aquela bandeira toda fodida. Não tem como não se emocionar. O Luffy expande seu poder através da amizade, amor e alianças genuínas e concretas feitas entre pessoas, não meramente peças no jogo do tabuleiro político da pirataria do Novo Mundo. E com essa despedida, o Luffy deixa as portas do Sunny abertas para Yamato, Momonosuke e Kinemon. Eles tiveram suas construções muito próximas ao bando, mas vão acabar ficando para trás porque seus verdadeiros objetivos estão em Wano. O Momo inclusive fala que vai superar o Oden e o Yamato se tipo, eu? Foi engraçadinho. Apesar de que eu posso entender só errado, né? Mas depois de tanto tempo, Yamato só se manter completamente obcecada pela imagem de seu Oden, parece uma espécie de regresso. Alguém que tinha um lugar pra ir. Parece mesmo. Acabou não indo. É muito bom também como o Law e o Luffy caem na pilha do Kid. Ele zoa bastante. Coisa de medroso. Ah, vai atracar? Vai chamar um prático? Eu vou freestyle, seus otários. Porra, tem coisa de frouxa. Quase embolotei. É óbvio que eles caem no papinho e querem provar serem os mais bravos, os lendários, os primeiros a chegar no One Piece. Eu tô animado pra ver onde essa rivalidade / amizade vai levar os três supernovas muito da hora, muito da hora. mais potentes do momento, fora o Zurão. E essa basicamente é a parte do Chapéu de Palha, porque em sequência o professor barrorador cênico entra em ação e começa a descrever os últimos acontecimentos. Eu achei um pouco estranho como ele comenta que os piratas são criminosos, parece um pouco hipócrita essa altura do campeonato, né? Mas tudo bem, é pra história, pra representar o conto heróico dos Kozuki. E claro, com os Kozuki no centro dos acontecimentos. Afinal, estamos falando do grande Bainha Vermelha Denjiro e a sua coragem da decisão de cortar a cabeça flamejante do monstro Orochi. Tá, e quem que matou o Kaido? Vai falar que foi o Luffy? Tentando apagar da memória o medo que Orochi trouxe ao país. Mesmo com sua carne derretendo sob o calor do fogo, ele faz questão de destilar seu veneno e amaldiçoar o país por uma última vez. Mas a corajosa descendente de Oden, Kozuki Hiyori, não se abala. Ela pega seu leque e clama junto com todo o povo de Wano: o carvão dos Kurozumi é feito para queimar. Uma referência que foi gritado pelo povo de Wano na morte de Oden, mas com uma virada um tanto quanto macabra, amaldiçoando toda a família de Orochi. Os Kurozumi são vilões da história de Wano, mas isso parece simplesmente estar reciclando o início do conflito do passado. O ciclo do ódio. O Orochi quis se vingar no primeiro lugar porque toda a sua família foi caçada e perseguida depois de tentarem assassinar o Shogun, que foi justamente a decisão errada, porque não eram todos os culpados por serem simplesmente Kurozumi. E olha, eu vou ter que sair um pouco do roteiro aqui pra falar meus verdadeiros sentimentos sobre isso. Não faz sentido pra mim, em um mangá como One Piece, que a gente aprende em Enies Lobby, por exemplo, que estar vivo não é um crime, ou quando a gente aprende com Ace que os pecados do pai não devem passar pro filho, ou toda a mensagem de que as pessoas têm que ser julgadas individualmente, não por sua raça, sejam os tritões, ou por suas crenças, ou enfim, por sua própria família, como os Kurozumi, né? No final das contas, é todo mundo feliz gritando que todo Kurozumi tem que queimar. Eu acho que tem algumas... Eu achei meio cabuloso também. Pra isso, porque, de um lado, você pode pensar que ela tá se referenciando só ao Orochi, ao Kanjuro, e a velha Higurashi, e o outro cara lá do Shamisen, que tinha Bari no Mi, que eu acabei esquecendo o nome. Porque eles, de fato, eram os quatro muito cruéis e malvados. Mas, de novo, quando você fala todos... Será que é só deles? Aí qualquer descendente dos Kurozumi também deveria ser perseguido e morto? Qual o sentido disso? Porque é justamente esse o motivo de toda a guerra, todo o sofrimento ter acontecido no primeiro lugar. Se alguém simplesmente tivesse pego os responsáveis e julgado eles de maneira justa, dentro da lei, talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez o ressentimento de Orochi não fosse a ponto de querer destruir o Wano e se vingar até o fim de cada um dos seus cidadãos. Mas, na verdade, por mais que a Hiyori tenha vivido tudo isso de perto e visto
Eu acho que os anos vivendo e servindo o Orochi foram demais pra cabeça dela, e ela quer sim se vingar até o final de cada um dos Kurozumi. O que assim, historicamente falando, de um ponto de vista da vida real, olha, eu já brinquei em live, mas é 100% verdade. Você tá numa idade antiga e você não mata os descendentes das suas famílias rivais, sejam os aristocratas ou alguma seção militar que pode estar te desafiando, ou até de outro país, isso geralmente dá ruim pra dinastia que perdoa demais. Só que no caso, o One Piece é diferente, né? O mangá é uma coisa mais lúdica, mais divertida, e eu tô com uma impressão diferente. Já me foi tentado isso por outras pessoas, mas o fato é que os Kozuki são a família atual mais conectada ao reino antigo. Eles criaram os poneglyphs, eles sabem ler os poneglyphs e eles têm uma arma ancestral e, além de tudo, eles passam alguns desses conhecimentos a cada geração. Então, será que o Oda tá preparando um terreno para mostrar o reino antigo não era verdadeiramente tão bonzinho assim quando a gente pensa? Afinal, os 20 reinos que ele quis criar para derrotar o reino antigo, será que o reino antigo era um novo tipo de tirania, uma tirania que a gente não entende, uma tirania mais antiga, uma tirania que também era cruel e abusiva, e aí depois de uma aliança legítima do que se tornou o governo mundial, ela foi sequestrada por Insama, e aí a gente entrou na questão do século perdido e tudo mais. Talvez até Joy Boy seja um dissidente do reino antigo porque ele queria se livrar e ser verdadeiramente livre. Os caras podiam ser de fato cruéis, e talvez isso que a Hiyori tá mostrando agora seja um pouco dos motivos errados que levaram o reino antigo a ruir. Não dá pra saber. É extremamente curioso, porque vira um final um pouco ácido, um pouco azedo pra mim. Como assim tá todo mundo feliz em simplesmente queimar todos os Kurozumi? Eu não sei se realmente é uma referência aos Kurozumi terem morrido queimando, algum tipo de trocadilho, ou se de fato é uma questão de perseguição e eles vão até o final. Essa parte ficou estranha. Essa parte ficou bem estranha. Foi. Mangá, que é pra todas as idades, uma das heroínas, né, que representa o clã da virtude, os Kurozumi. Ficou estranha essa parte. Que cometeu um erro no passado, com essa perseguição de cada um dos Kurozumi e do tratamento brutal que eles tiveram, passar todo esse sofrimento e fazer isso de novo. Até porque o Oden trata com amor e justiça até o Orochi. Ele tenta fazer tratos, ele tenta se humilhar, ele tenta dançar em público porque ele não quer simplesmente arrancar a cabeça do Shogun e cometer novamente os erros que o levaram até ali. Mas eu não sei, eu acho que tem que ler mais o Diário do Oden pra entender o que aconteceu, ou realmente pode ser uma interpretação diferente, um novo contexto que eu não peguei. Não sei, comenta aí pra me dizer o que você achou, mas eu acho que é muito interessante pensar como o Reino Antigo, de fato, provavelmente não é o lugar mais do bem, e isso indica que o Luffy vai seguir o seu próprio caminho, sua própria ideologia. Pode ser que não seja mesmo. Até o final, porque as grandes organizações, as grandes alianças no mundo de One Piece parecem todas ter grandes falhas, como é comum no mundo real também. Claro que tem umas melhores e outras piores, mas em One Piece, esses dois polos, governo mundial e Reino Antigo, estão cada vez mais perto de entrar em choque. Só que a gente não sabe ainda que forma o Reino Antigo vai tomar. Vai ser através do revolucionário, vai ser através de alguma aliança. Não dá pra saber. Não sei. Mas a verdade é que a gente vai descobrir eventualmente o que aconteceu no século perdido. Provavelmente vai ser bem mais cinzento do que a gente imaginava. Uma coisa com mais nuance. Nuance que não existiu no discurso da Hiyori, que foi 100% pró vamos caçar os Kurozumi. Enfim. E no fim das contas, com o Shamisen tocando e uma grande foto em grupo no final de saga, foda. As cortinas se fecham e finalmente acaba o ato 3 da saga mais longa da história de One Piece. É um capítulo esquisito. Isso é só minha opinião pessoal. É esquisito, é estranho. Mais que qualquer pessoa. É foda. Mas eu realmente não gostei das decisões que tomaram com o Yamato e achei muito estranho o discurso da Hiyori. E é verdade. Fiquei animado, tipo, aí, vamos pegar e tacar fogo nos Kurozumi. Eu entendi o trocadilho com o carvão, com a mensagem que o Oda Mas deu, ficou estranho. Mas foi um capítulo bem estranho. Talvez o capítulo mais estranho que eu já tenha lido desde que eu comecei a fazer review, porque o Oda é hiper consistente na escrita. Claro, vão ter decisões que a gente não vai gostar, mas que pra mim sempre fizeram muito sentido. Porra, Yamato não entrar no bando. Coisa. Talvez quando eles retornarem por Pluton, talvez quando eles retornarem por algum outro mundo. Pode ser, pode ser. Supostamente vai voltar e as fronteiras têm que estar abertas. A gente sabe que o Luffy é o Joy Boy. Aí sim, tudo isso vai fazer sentido. Mas por enquanto, eu vou embora de Wano, vendo as cortinas fecharem e ainda querendo olhar por trás, ver se tem alguma contra-regra pra me explicar o que tá acontecendo, ver se tem alguma dica, porque muitas coisas eu admito que não entendi. Comenta aí, galera, se você acha que Fechou! é uma resposta boa. Comenta se você acha que eu sou burro e não entendi nada. Eu acho que é justo também. Tu acha que eu não sou burro. E preciso falar isso, que senão, não, meu Deus, fodeu. E é isso. Esse foi o review. Comenta Tamo junto. o que você achou. Deixa o seu like, dá sua moral. Link na descrição. É isso, galera. Valeu! Bom, gente, eu acho que vocês já sabem a minha opinião. Eu particularmente odiei o fato da Yamato não ter entrado no bando, porque foi algo que, porra, foi construído durante o arco inteiro. A gente
entende todo o passado da personagem, a relação que ela tem com o Ace também, da questão da liberdade, dele voltar pra buscar ela, e aí na realidade quem volta é o Luffy com o seu bando. Tem todo o desenvolvimento da personagem, tipo, a questão com o pai dela, que ela era escravizada, vivia ali aprisionada no país de Wano, e aí, porra, ela se torna livre, vê o seu pai sendo derrotado, vê o bando do Luffy ali como uma nova família que ela pode entrar. Ela sabe de todo o histórico que o Oden teve com o futuro Rei dos Piratas, vamos dizer assim. Porque o Roger, quando o Oden tinha entrado no bando, o Oden, quando o Oden entrou, o Roger ele ainda não era o Rei dos Piratas. Então seria bem parecido a relação de a Yamato tá entrando agora pro bando, quando o Luffy ainda não é Rei dos Piratas. Então, assim, eu particularmente não gostei. Não gostei mesmo dela não ter entrado. Parece que, conforme o Derek falou, eu acho que o Bruno comentou também, assim, essa decisão dela ter sido tomada off-screen, tipo, fora da tela, eu achei que não foi bem desenvolvida, porque a gente ter visto a batalha final ter acontecido, eles tomando banho juntos, ela falando que ia entrar no bando, aí o Zoro falou, tem que ver com o Luffy, o Jimmy também, é uma decisão do capitão. Então, tipo assim, tava, puta, ela vai entrar. Aí chega agora, então, é que eu tenho que conhecer um ano, né? Mano, para, velho, que conhecer um ano, velho, porra. Deixa o ano pra lá, velho. Só que uma coisa que o Derek falou nesse finalzinho aqui pode ser que seja pontinha no final da esperança, que é o quê? Eu não sei se no final da obra o Luffy, de certa forma, ele vai ter que usar Pluton pra navegar até o One Piece. Eu não sei se vai ser isso, se eles vão abandonar, ou de repente o Sunny ele vai ser quebrado. E aí, mano, o único momento para que o Luffy retorne pra Wano seria Pluton. Para que ele tivesse que usar essa arma ancestral, caso realmente seja um barco, ele voltasse para Wano, pegasse Pluton para poder, de repente, sei lá, ir para uma batalha final, ou ir para a última ilha que seria o Laugh Tale. E aí, nesse momento, a Yamato entrasse no bando. Uma coisa que eu achei bem da hora nesse capítulo foi a questão do Luffy deixando, né, pela primeira vez ali uma bandeira em um território, então vai ser muito da hora. Eu queria que fosse aquela bandeira toda bugada, toda fodida lá do Chapéu de Palha, mas o Oda colocou uma bonitinha ali, mas eu achei da hora. Achei da hora também o Momo aí se preocupando com o Luffy não se despedindo. Lembrando que o Momo ainda é uma criança no corpo de um adulto, então é natural que ele chore, que ele fique triste, né? Até porque é uma criança e vocês sabem como crianças se portem. E obviamente, para finalizar, a gente teve aquele discurso daquela filha do Oden, que eu particularmente não gostei. Realmente, o Evandro do canal Mangaka falou isso, e o Derek agora também falou isso. Parece que eles estão meio que renovando o ciclo do ódio. Eu entendo a questão do duplo sentido ali, porque o sobrenome lá da família do Orochi significa carvão, então eles sempre vão queimar, beleza, mas parece que tá renovando o ciclo do ódio, sabe? Eles nasceram para queimar. Eu achei muito forte, muito pesado. Eu acho que o ciclo do ódio deveria ter sido finalizado a partir do momento que o Orochi morreu. Agora os Kuzuki voltaram do poder e eles continuam sem retaliação aos possíveis parentes que o Orochi tinha. Então eu acho que não é necessário isso. Então, particularmente não gostei. Achei que foi um episódio, um capítulo meio... Eu não sei, eu não gostei desse discurso. Não gostei da Yamato não entrando, porque eu acho que a Yamato entrando daria uma outra, um outro ritmo pro bando inteiro. Seria muito foda ver a interação dela com as meninas. Com os meninos também seria muito bom, com o Sanji, com o Zoro. Seria foda ver uma combatente feminina na linha de frente, seria muito da hora. Mas não sei qual que é a estratégia do Oda, então a gente tem que esperar para conferir o que ele tá preparando pra gente, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 4 links na descrição: canal HQ, Chapéu de Palha, Evandro... Não, canal HQ, Chapéu de Palha, Cronosfera e Bruno Bandeira, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, e até o próximo vídeo.